Bom, gente, boa noite para todo mundo. Boa noite. Tudo bem com vocês? Então vai ficar, né? É isso? Por isso nós estamos aqui hoje para conversar um bocado. Olha só. Tá dando pra ninguém enxergar nada, né? Eu acho, né? Aqui já tá mais ou menos? Mas a luz A luz forte ali tá mais ou menos, né? Olha só. Hoje nós vamos fazer alguns comentários aqui sobre a progressividade ou a progressão da lei divina. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai dormir não, ok? Olha só. O que acontece? Quem trabalhou aqui hoje o dia inteiro? Quem trabalhou o dia inteiro aqui hoje? Quem está cansado, levanta a mão. Beleza. Se a gente pegar esse tema, progressividade da revelação divina, e entrar muito em alguns aspectos, não são motivadores, cativantes para a gente discutir, a maioria de nós aqui vai de fato acabar projetando. Porque vocês sabem que, afinal de contas, espírita não dorme durante a palestra. Espírita projeta para socorrer alguém no umbral. Né? É sempre essa desculpa que nós ouvimos nas reuniões mediúnicas. E aí a gente vai então procurar trabalhar esse tema de uma forma dinâmica. E aí também contribuir um pouco com um erro muito comum. E que inclusive a primeira vez que eu fui questionado por essa situação, por incrível que pareça, tem uns 10 anos, foi aqui, em Lagoa Santa. Olha o que aconteceu com a gente. Nós estávamos conversando a respeito do estudo da doutrina, da importância do conhecimento, do cenário evangélico, e um companheiro aqui de Lagoa Santa, não nesse grupo, levantou a mão e falou assim para mim: Ô Luiz, olha só, se a doutrina espírita traz para nós o entendimento que nós precisamos para poder viver bem e se relacionar com as pessoas e com o mundo espiritual, para que estudar o Evangelho? Se o Espiritismo já tem todas as fórmulas, a maneira de falar e conversar, para a gente entender esse mundo e o outro, para que estudar o Evangelho? Podem responder. O que vocês acham? Hã? Mas o Espiritismo não é um roteiro também para nós? Como é que é? Fala o finalzinho só que eu não entendi. Se você fizer, pelo menos em parte, o Evangelho... Se a gente fizer em parte o Evangelho... Pelo menos em parte. Mas aqui a gente não pode fazer só o que está na doutrina espírita? Eu acho que o Evangelho é a palavra de Deus. É a essência dos ensinamentos de Jesus, né? O Evangelho é a essência dos ensinamentos de Jesus. A essência moral. E o Espiritismo, o Espírito, tá? E vocês ensinam a colocar isso em prática. Jesus não... Vou só cutucar, tá? Só mesmo para... Jesus não ensinava a colocar em prática os conhecimentos que ele pregava? O que eu acho é o seguinte, eu acho que eu fui num centro em Belo Horizonte e me deram uma resposta parecida com o que eu vou dizer agora. Para entender o Novo Testamento, há de se conhecer o Antigo, como para entender o Evangelho segundo o Espiritismo, é melhor que se conheça tanto o Velho quanto o Novo Testamento, para o melhor entendimento do que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem certeza disso que você falou? Não tenho certeza. Não tem não? Quer dizer, eu acredito nisso. Tem ou não tem? Eu não tenho certeza se é verdade, mas digo que eu acredito nisso. Todo mundo conseguiu ouvir o que ele disse? Para entender o Evangelho, precisa entender o Antigo Testamento. E para entender o Espiritismo, eu preciso entender um pouco de... Você tem certeza que você falou? Tenho. Vou perguntar de novo. Tem? Sim ou não? Tenho certeza de que eu creio nisso, mas não tenho certeza de que é a verdade absoluta, não. Não, verdade absoluta ninguém tem, não. De fato, verdade absoluta, até porque a verdade ela é progressiva. Nós vamos compreendendo a verdade à medida que o tempo passa. Eu digo isso acreditando que é verdade. Mas ó, você foi em cima da questão. E é justamente esse o ponto. Eu perguntei se você tinha certeza só para você sustentar mesmo. Podia sustentar como fosse. É mesmo porque se o Espírito é cristão, ele vai se basear no quê, né? Olha que problema que nós temos. Olha só. Se a gente,
passa a palavra agora. Obrigado. É isso mesmo, você não está só segurando a caneta. Não, eu espero. Olha só. Por que eu brinquei? Você tinha certeza mesmo. Porque é muito difícil nós conseguirmos entender alguns aspectos do Espiritismo se o cara, não sei se vocês já ouviram falar dele, um tal de Allan Kardec, já ouviram falar? Ele começa o código moral do Espiritismo, que a gente conhece como Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, a terceira obra, em que ele vai confirmar postulados do Livro dos Espíritos e fala assim, olha, nós não precisamos de uma moral nova. Já descobri que nós podemos nos relacionar com os Espíritos através dessas experiências. Perguntei várias coisas para eles e eles me responderam ao longo de muitas questões. E aí eu escrevi um livro que nem é meu, não quero pôr o meu nome, porque esse livro não é meu. Isso é um livro dos Espíritos. E aí escreve esse primeiro livro, e aí ele precisa então explicar para as pessoas como é que a gente vai se relacionar com esses Espíritos. E então ele escreve o livro dos médiuns, e aí as pessoas começam a perguntar, mas e aí, a moral? Como é que nós vamos fazer? Que moral que nós vamos seguir? Nós temos uma ética própria? Nós temos uma moral própria? Ele fala, não precisa. Nós deveremos seguir, conforme uma das questões do livro dos Espíritos, a moral que nos ensinou Jesus. E é interessantíssimo, porque esse é um ponto-chave no andamento da doutrina, né? Quem gosta de história aí, do próprio movimento espírita, interessantíssimo, porque a partir do momento que Kardec assume esse posicionamento, ele consegue comprar briga com os religiosos e com os cientistas da época. Ou seja, antes dele falar de Jesus, ele gozava de alguma simpatia daquelas pessoas que eram científicas, porque o método dele era um método científico. Né? Talvez não tradicional como observação, hipótese, experiência e teoria, repetida de forma absolutamente regular. Até porque nós estamos falando, de certa forma, de uma ciência social. E quem é psicólogo aqui, eu trabalho com psicologia, ou algo parecido, pode colocar aí 20 famílias sobre as mesmas condições. Cada família vai se comportar de uma forma diferente, porque nós estamos falando aqui de ciências sociais. Ainda lembra do que você levantou a mão? Qual que era a pergunta? A primeira de todas, como é que nós, ou se é possível, né? Acho que se é possível é melhor do que como é. Se é possível entender o Espiritismo, se ele é um sistema fechado, completo, sem entender o Evangelho. E sem entender o Antigo Testamento. Você puxou mais um pouco, né? É possível entender os postulados espíritas sem conhecer o Evangelho? Essa foi a pergunta. Jamais, eu acho. Né? E para uma vida que a gente acredita que não existe morte, eu acho que a gente tem que estudar bastante, né? E continuar estudando para poder entender. Eu escutei um fundador de uma casa de 83 anos falando que ele não sabia quase nada ainda. Aí eu fiquei pensando, imagina eu então. Não sabia quase nada do Evangelho, né? Então tem que estudar muito isso. Sim. Não sei se eu respondi. Não, ótimo, tranquilo. Olha que interessante. Como é que é seu nome? Lucas. O Lucas. O Lucas acabou entrando na segunda consequência da nossa pergunta. Ou seja, será que é possível entender de fato o Evangelho sem entender o Antigo Testamento? Porque afinal de contas é um trem velho pra caramba, né? Já tá cheirando a mofo, vocês não acham, não? Trem velho daquele. Entender talvez é difícil, mas conhecer um pouco. Conhecer um pouco? Porque para o que a gente tem hoje de conceitos e vivências, o Velho Testamento realmente está mofado. Está mofado. Em alguns aspectos, né? Se a gente avaliar com o olhar de hoje. Mas nós temos que entender que o Velho Testamento foi escrito para pessoas daquela época. Para pessoas daquela época. Daquela época, de mentalidades totalmente diferentes, até da época do novo Evangelho, principalmente de hoje em dia. Parece que muitas coisas são muito primitivas. Muito primitivas, né? Ainda, né? Sim. Mas muito é porque limitadas. era para a época daquelas pessoas. Aquelas pessoas precisavam... Ô, gente, no Antigo Testamento, dá para falar sobre amor? O que vocês acham? Lá na época de Moisés. Dá para falar de amor naquela época? O que vocês acham? Eu vou te contar uma pergunta. Bom. Se
Posso te voltar outra como resposta, não posso? Pode. Se fosse tão necessário a gente ter um conhecimento mais profundo do Velho Testamento, por que a doutrina dos Espíritos se preocupou exclusivamente com o Novo Testamento? Que pergunta boa, hein? Posso devolver com uma pergunta? Posso, né? Eu já tinha até pedido antes, né? Será que de fato eles se preocuparam apenas com o Novo Testamento? Ou nós não percebemos As entrelinhas. As entrelinhas existem. que nas entrelinhas há registros claros da importância de se conhecer o Antigo Testamento? Tem. Será que passou batido da gente? Ou será que de fato os Espíritos concentraram a atenção no Novo? Questão boa. Olho por olho, dente por dente é uma teoria da teoria Rosalista, né? Do Velho Testamento. E o Novo, o Evangelho dos Espíritos já trabalha essa questão. Olha que interessante, já está dizendo aqui, Na olha. universidade o olho- escureceu o primário, você não concorda? Como é que é o negócio? Não dá para entrar na universidade? Não dá pra estar fazendo cursando universidade e esquecer o primário, né? Não é minha base? Eu acho que é a base, não é? O que vocês acham, gente? É por isso que nós temos a primeira revelação, depois Jesus na segunda revelação, depois o Consolador na terceira. Na verdade, é uma sequência de... É uma sequência progressiva levando em consideração o progresso da humanidade e a capacidade do ser humano de absorver os ensinamentos. Olha que interessante, gente. Quando a gente fala assim, olho por olho, dente por dente, a gente fala assim, nossa, que trem atrasado, né? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, tirou um olho, e aí vai lá, tira um olho. E aí tira um derrame com um dente, vai lá com alicate e puxa o dentro do outro, né? Isso não é uma lei primitiva? Você fala assim, gente, que absurdo, que atraso danado. Mas a gente tem que levar em consideração que era necessário para aquela época, para aqueles tipos de pessoas que E existiam. a gente naquela faz época. exatamente Mas eu isso hoje em dia. Olha só, qual que era o contexto da época? Qual que era o contexto da época? Vários teólogos protestantes, inclusive, vão trabalhar essa ideia com clareza. A ideia era a seguinte, como é que era o senhor? Sócrates. Que honra conhecer, viu, Sócrates? Sempre quis conhecer o senhor, é uma honra poder estar contigo. O senhor Sócrates me ofendeu. Não cheguei a falar com o senhor não, né, senhor Sócrates? O senhor me ofendeu. Foi lá e falou mal da minha mãe. O que eu fazia? Ia no meu guarda-roupa, abria meu guarda-roupa, tirava os lençóis, pegava a minha motosserra, ia lá na casa do senhor Sócrates, partia ele todo com a motosserra, e mais a família dele. Também matava a família do senhor Sócrates, porque afinal de contas a ofensa que o pai de família faz, também é uma ofensa. Para a família A toda. família toda ia lá e cortava todo mundo na motosserra. Fraterno isso, não é? Bacana, não é? Aí, gente, olha só. Vem Moisés e fala assim, meu querido amigo, você não tem o direito de pegar a motosserra e partir a pessoa só porque ela te ofendeu, não, nem de matar a família dela toda. Você tem direito, no máximo. O que ela fez com você? Te ofendeu? Vai lá e, no máximo, ofende ele também. Ele foi e arrancou um olho seu, vai lá e arranca o olho dele. E aí, às vezes, na nossa falta de contexto, né, a gente acha que a lei é um absurdo, porque o povo precisava daquela lei naquela época. Mas para aquele povo, olho por olho e dente por dente, era um grande avanço, um grande progresso. Porque o meu costume era ir lá e matar a família inteira do seu Sócrates. O senhor não me ofendeu não, brincadeira, viu, seu Sócrates? Só para dar exemplo. E aí o que acontece? Isso já revela um determinado progresso. Isso já avança. E aí, como eu comecei a responder o Lucas, Kardec faz questão de colocar isso no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa a trabalhar assim, lá no capítulo 1. Ele usa o termo Moisés. A gente pode usar o termo Torá, o Antigo Testamento. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o passar do tempo. Aí, logo em seguida, ele entra com outro item, Cristo. Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer? A lei de Deus.
ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. O Emmanuel, no Caminho da Luz, vai falar que, a partir da vinda de Jesus, o ser humano entra na maioridade espiritual. O que é a maioridade civil, gente? O que é a maioridade civil da lei? O que uma pessoa se tornar maior perante a lei? Responsável pelos seus atos. O que é responsável? Emancipar pode ser até antes, né, Dal? Pode, maioridade civil. Mas o que indica a palavra responsável? Responder por eles. É aquele que pode, etimologicamente, é aquele que pode responder por aquilo que ele fez. Não que o ser humano, antes da vinda de Jesus, né, não respondesse pelas leis de ação e reação, né, por aquilo que fez. Né? Aliás, melhor, pela lei de causa e efeito. Desculpa. Eu mesmo fiz uma palestra outro dia dizendo que não tem ação e reação, agora eu falo em ação e reação. Causa e efeito. Espiritismo é causa e efeito. Aí é demais, né? Parece que eu fiz aqui desmentindo eu mesmo. Lei de causa e efeito. E isso é muito importante nós entendermos, porque a partir a gente junta a base moral lá de trás, a base moral que os judeus tinham, com a capacidade agora de responder aos desafios que nós enfrentamos. Olha que interessante que o Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz. Eu estava outro dia, fiz um estudo no carnaval lá no Cogereme, né, que é um dos encontros lá de Belo Horizonte, e eu não tinha percebido isso. Mais uma coisinha, Emmanuel tem umas coisinhas, né? Sabe em qual capítulo do livro A Caminho da Luz o Emmanuel vai trabalhar sobre o povo de Israel? Capítulo 7 da obra. Eu não tinha percebido isso ainda. Né? Sempre se referindo à gematria judaica, a questão dos números. Né? O 7 é o número da perfeição para os judeus. O Emmanuel respeita isso de forma muito sutil. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Tem hora que você lê lá o Antigo Testamento e você não entende. Você está vindo? Aconteceu já com vocês alguma vez? Tipo assim, vocês estavam dando uma faxina em casa, a Bíblia caiu e abriu no Antigo Testamento. Aí vocês tiveram que ler um pedacinho, né? Já deve ter acontecido com vocês assim, né? Não é isso? Caiu lá, Antigo Testamento abriu. Aí vocês leem. Também gavetinha de hotel. Como é que é? Nas gavetinhas. Nas gavetinhas, mas na gavetinha a gente deixa ele fechado, né? Não tem nada. Às vezes você não tem nada para fazer, abre ele e dá uma lida, né? Então não tem umas coisas lá que você tem dificuldade para entender às vezes? Beleza. Contudo, e não obstante a sua função esfingética, né? Parece uma esfinge, né? Decifra-me ou devore-te. É no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e beleza. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. Ou seja, nós precisamos entender que não é à toa que Kardec pura e simplesmente coloca e insere no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele é muito inteligente, ele articula isso muito bem. A primeira coisa que ele quer dizer, olha, o Espiritismo não vem caçar confusão com ninguém. Do mesmo jeito que Jesus não veio caçar confusão com a lei judaica, mas apenas reprimir, né, aqueles ensinamentos que eram passados de forma totalmente deturpada, eu estou querendo ampliar. E aí é por isso que ele fala, quando fala do Espiritismo no capítulo 1, o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Conceito mais ou menos parecido que ele dá lá em Espiritismo na sua feição mais simples, né?
na sua expressão mais simples. Um livro muito lido por nós, não é isso? Espíritos, o Espiritismo na sua expressão mais simples. Todo mundo aqui já leu, certo? Só que não, né? Pois é, só que não. Livro fino, simples, tem alguns diálogos fantásticos de Kardec com alguns religiosos, algumas ideias muito boas. E, inclusive, eu acredito que se nós tivéssemos a oportunidade de dar uma lidinha nesse livro, seria tudo de bom. Porque é um livro fino, pequeno, você lê rapidinho e ele tem umas discussões muito interessantes. Como, por exemplo, Kardec dizendo a um padre que ele não precisaria de deixar a sua religião, inclusive, para aceitar os pressupostos espíritas. Diz assim: o senhor padre, se o senhor está achando que o senhor precisa continuar comungando na sua igreja, isso não impede de você aceitar os postulados da reencarnação e nem da imortalidade da alma. Né? Na verdade, eu falei o Espiritismo de expressão mais simples, mas essa conversa, esse texto, está lá em O que é o Espiritismo, outra obra também muito lida por nós, não é isso? Só que não, também, né? São livros tão grandes que eles são editados, são 3 livros em um. O que é o Espiritismo de expressão mais simples, e tem um outro lá que eu nem lembro. Mas eles normalmente são editados em 3, e mesmo assim é fininho, pequenininho, jogo rápido, de leitura. Mas olha que interessante, gente. Todos nós sabemos, desde o início, aí eu quero que vocês levantem a mão, quem já ouviu alguma palestra que diz que nós temos 3 revelações da lei divina como conhecimento. Em primeiro lugar, Moisés. Em segundo lugar, Jesus. E em terceiro lugar, o Espiritismo. Quem já ouviu isso aí em alguma palestra? Todos. Acho que quase todos nós já ouvimos falar sobre isso. Ou seja, o Espiritismo é a terceira revelação. Com Moisés, qual é a lei divina que aparece diante das pessoas? Quem já ouviu pra caramba também? Lei de justiça. E aí então, no momento posterior, nós temos a vinda de Jesus. E com ele a lei de amor. E aí vem o Espiritismo, 19 séculos depois, para poder trabalhar qual lei? Causa e efeito? O que vocês acham? Amor com Jesus, e o Espiritismo? Caridade é amor. O conhecimento, né? Eu não sei bem. O Espiritismo traz a grande libertação das doutrinas humanas. Kardec bate de frente com um lema que é o seguinte: fora da igreja não há salvação. E ele cria um outro lema. Entenderam por que o cara era polêmico, gente? Existia um lema: fora da igreja não há salvação. O cara vem com outro lema: fora da caridade não há salvação. E aí, a grande revelação que o Espiritismo traz é a lei de caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Mas é amor isso. Mas só que o Espiritismo, o Espiritismo, ele é justiça? Sim. Ele é amor? Sim. E ele é caridade. Alguém lembra de alguma lei lá no livro dos Espíritos, chamada lei de justiça, amor e caridade? Vocês nunca pararam para pensar por que as 3 vêm junto, não? Fechou certinho com a ideia das revelações? E aí é importante para nós, gente, entender, tanto confluindo o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quanto o livro A Caminho da Luz, o capítulo 7, que a revelação divina, ela é progressiva, ou seja, ela ocorre sempre dentro da nossa capacidade de entendimento. Tranquilo isso, essa ideia? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Beleza. Se a gente tem períodos em que essas leis são reveladas, é possível pessoas
entenderem a lei de amor antes de Jesus, por exemplo, Jesus não tinha trazido a lei de amor ainda. O que vocês acham? Alguns exemplos que a gente tem hoje, como Saulo e Paulo, né? Paulo e Estevão. Paulo e Estevão. Apesar que Paulo e Estevão, Jesus já tinha vindo. Dá uma pegadinha boa aí pra gente. Não, já tinham aprendido com Jesus. Embora Estevão nem, pelo livro Paulo e Estevão nem conheceu diretamente Jesus, a não ser no plano espiritual, né? Mas tem uma pegadinha. Já foi depois de Jesus. E antes? Sócrates conheceu o que é o amor? Tem um diálogo, né, chamado Banquete, em que ele discorre sobre as questões do amor. É muito interessante, gente, porque nós sempre batemos na tecla de que no Antigo Testamento não havia amor. Ou seja, a lei era do olho por olho, dente por dente. Beleza. Posso ler um pedacinho, alguns trechos do Antigo Testamento para vocês? Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Javé. Trechinho de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás a Javé, teu Deus, de todo o coração, com toda a tua alma e com toda a sua força. Amar, né? Não era ao próximo, mas era a Deus. Depois Jesus inverte a situação, ensina isso aqui de forma brilhante. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Desculpa, gente. Não, Miqueias. Miqueias. Foi-te anunciado, ó homem, o que é bom e o que Javé exige de ti. Nada mais do que praticar o direito, gostar do amor e caminhar humildemente com o teu Deus. Oséias, capítulo 1, versículo 3. É interessante porque o amor de Deus, nas palavras de Oséias, é tão forte pelo seu povo, que ele compara o seu povo com uma noiva. Quem já leu João vai entender o porquê dessa comparação. João vai resgatar, principalmente em Apocalipse, a ideia do povo de Deus como a sua noiva, né? Jesus voltará para buscar a sua noiva, né? Que é a sua igreja, vamos dizer assim, essa interpretação mais comum. Ou seja, gente, falavam de amor no Antigo Testamento? Mas por que era tão difícil praticar? Porque hoje ficou fácil, tranquilo. Mas naquela época era difícil praticar. Está bem Por ruim quê? hoje em dia. Hã? Eu acho que a gente está bem ruimzinho. Né? A gente está meio ruimzinho? Entendi. Eu às vezes só consigo associar questões históricas. Mandava amar ao próximo, mas mandava amar a Deus também, né? Tinha os dois, mas já falava bastante do amor. Mas e aí? Mas do ponto de vista histórico, a gente viveu naquela época, épocas que era matar e morrer, era uma questão de sobrevivência, eram tempos muito difíceis, existia muita disputa de poder. Então, Graças a Deus não existe mais hoje. Também já passou. Mas era de uma forma muito sanguinária, era uma forma muito sangrenta, né? Era uma disputa muito grande de territórios, né? A perpetuação da espécie era muito forte, tanto que era possível, né, que um pai, né, um homem tivesse várias mulheres. Então, hoje isso não existe, felizmente. Hoje é contra a lei, né? Naquela época. Não, bigamia não é crime mais. Saiu do Código Penal desde 2008, 2009, não sei. Mas olha só, por que eu estou brincando com essas questões? Isso é muito interessante, gente. Quando nós nos alertamos para a questão dos períodos que a Terra passa, e tem muitos estudos interessantes baseados na própria Shavu hebraica, né? Que é toda essa metodologia de cálculo que os judeus utilizam para fazer as suas previsões e medir os seus tempos, né? Vou usar no plural porque você tem medidas, você tem shavuas, semanas,
você tem um tempo profético, então você tem dia profético, semana profética, mês profético. Mas o que é muito interessante nesse cenário é a gente perceber que essa lei divina continua sendo a mesma sempre. É interessante, porque lá na questão 614, talvez, do Livro dos Espíritos, Acho que não tem não, né? não tá aqui, não. Tá lá em cima. Achei. A questão 614, deixa eu ver se é a questão 614 mesmo, porque pode falar bobagem. Assim. Esse é 614 mesmo. Olha que interessante. Passa batido algumas coisas pra gente assim que não deveriam passar batidas. Kardec pergunta assim: o que se deve entender por lei natural? Questão 614, Livros Espíritos. O que se deve entender por lei natural? O que é lei natural para vocês? Quero a opinião de vocês. Quero saber nem se está certo ou errado. A consciência. Para você, a lei natural é a consciência. Nascer, reproduzir e morrer. Nascer, reproduzir e morrer é a lei natural. O que mais? Instinto. O que mais? O que é lei natural para vocês? Quero ouvir aí, qualquer coisa. Eu concordo com ele. Concorda com ele? Que é o nascer. Não, eu estou falando do outro. Consciência. Boa. Eu acho. Gente, olha que legal. Às vezes passa batido algumas coisas que a gente não deveria passar batido. Uma das discussões mais fervilhantes à época de Kardec era justamente sobre o justnaturalismo. Ou seja, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, grandes pensadores anteriores e contemporâneos de Kardec, estavam discutindo se haveria um direito tão natural, mas tão natural do ser humano que a ele seria inerente. Ou seja, será que existe um direito tão ligado ao ser que independe de tempo, espaço, situação, organização política? Kardec está perguntando aqui uma discussão que era muito comum entre os pensadores da época. O que é esse tal direito natural? Por isso é que ele pergunta: o que se deve entender por lei natural? Isso era uma coisa discutida à época de Kardec. E aí num discurso que fervilhava entre muitos pensadores. Será que tem algum direito que é inalienável? Ninguém pode retirar de forma alguma esse direito do ser? E aí, inteligentemente, os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. Ou seja, o direito ao qual todos estamos submetidos por sermos espíritos, obviamente do tempo que a gente nasce, né? Que não dá para desconsiderar o direito da época, mas além de tudo e acima de tudo, a lei de Deus. Os Espíritos dizem mais: é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. E ele é infeliz somente quando se afasta dela. Tranquilo, gente? É a única verdadeira para a felicidade do homem, ponto e vírgula. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. E ele é infeliz somente quando se afasta dessa lei. Aí vem um problema, né? Que bonito, Luiz Gustavo. Quer dizer então que nós somos infelizes porque nós nos afastamos da lei de Deus? Sim! E qual é a lei de Deus? Olha que interessante. E aí, o que vocês acham? E essa pergunta é interessante. Muita gente falou aqui o amor e tal. Se eu perguntar o que é o amor, aperta, não aperta? Amor parece muito com o tempo. Se ninguém pergunta pra mim, eu sei exatamente o que é. Mas se alguém pergunta, o meu conceito se embola todo. Se eu perguntar pra vocês o que é amor, o que vocês vão me dizer aqui? Começou a ficar difícil? Não, eu acho que é um sentimento maior.
que existe com relação ao próprio ser, a Deus primeiro e aos outros. Doação. É o caminho para chegar até Deus. Doação é o caminho para chegar até Deus. Doação e respeito? Alguém falou aí? Doação, respeito. O que mais? Engloba tudo. Porque muitas vezes, quando se diz para você amar o próximo, muitas vezes não tem como você amar alguém que você não gosta, que você não tem simpatia. Mas você pode ter o comportamento. Ou seja, você pode não ter o sentimento puramente, mas pode ter o comportamento de amor. Tratá-la bem, com respeito. Mais ou menos isso. Legal. Só para botar uma... Quando vai ser? Alguém lembra qual vai ser o nosso próximo estudo aqui, na casa? Não, né? Alguém lembra? Não, né? Que eu não lembro. Eu queria pedir à casa para trazer um estudo justamente sobre amor na prática. O amor real é possível? E só para colocar uma duvidazinha na sua cabeça, Jesus, quando propõe amar aos inimigos, é fácil? É difícil. Não É é. a coisa mais difícil que tem nesse mundo. Facílimo. Mas eu só vou mostrar por que é fácil no próximo estudo. Não dá para falar agora. Porque é um estudo grande, tem que fazer uma construção dos conceitos gregos de amor e do conceito judaico de amor. Tá? São conceitos diferentes. E a gente confunde as coisas. Aguardem cenas do próximo. Cenas do próximo capítulo. Mas, amor, gente, realmente tem uma dificuldade de determinação. Nós temos dificuldade de explicar esse cenário. E é interessante porque é essa lei divina, é essa lei que nos aproxima da felicidade. Ou seja, quanto mais felizes nós estivermos, sem prejudicar as demais pessoas e o nosso próprio processo evolutivo, mais próximo nós estamos da lei divina, dessa lei de amor. E isso é muito interessante. Por quê? Quando nós falamos desse processo nosso, e é um erro muito comum, né? Como a gente apontou aqui, acreditar que não existe amor no Antigo Testamento, é um erro muito comum da nossa parte também. Como nós desconsideramos a aplicação, às vezes, do Antigo Testamento na interpretação do que Jesus diz, nós começamos a ter problemas. Tem um exemplo clássico aqui que nós já fizemos um estudo sobre isso aqui na casa, e aí eu acredito que muitas pessoas já ouviram a respeito desse assunto. Mas, por exemplo, Jesus, no momento de extremo sofrimento na cruz, olha para os céus e diz: Lama, lama, yema, yema, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou yama sabachthani, já vi essa tradução também. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Alguém, antes aqui de eu perguntar, alguém já sabe a resposta dessa situação? Alguém lembra do estudo que nós fizemos aqui? Para a explicação no Antigo Testamento, para essa passagem? O amigo desencarnado ali atrás pode baixar o braço, obrigado. O que o governador espiritual da terra está dizendo no momento de sofrimento? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Explica. Um de cada vez, vamos falar ao mesmo tempo assim, eu não consigo. E aí? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Governador espiritual do planeta, segundo aprendemos na doutrina espírita. Cara com o maior desenvolvimento espiritual possível, conhecido por nós, pelo menos pela questão 625, qual é o maior modelo, né? E outras questões também correlatas. Mas o cara mais top que teve aqui na Terra diz: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? E aí? O lado humano de Jesus? Quem já ouviu isso aí em umas 25 mil palestras? Levanta a mão. Também não? Como é que a gente resolve isso aí? O lado humano de Jesus pesou naquela hora? A barra estava pesada?
Ele tinha toda essa grandeza espiritual, mas ele sentia dor ali? Sentia dor naquele momento? lógico. Sentiu dor no pé de arrego. Não é isso? Tá difícil, meu Deus. O senhor me abandonou aqui, me deixou largado? Tem uma Bíblia com o Antigo Testamento aqui? Esqueci a minha. Tem algum irmão evangélico aí com a Bíblia para emprestar? Que eles andam com a Bíblia. Hã? Biblioteca tem? Não, precisa não, vai demorar. Às vezes não frequenta reunião espírita. Vem, pô, de vez em quando vem um. Eu não perguntei aqui hoje se tem irmão de outra religião. Quer ver que tem? Gente, tem. Aí, olha lá. O companheiro levantou a mão lá atrás, essa irmã lá. Vem sim, mano. A gente acha que não, mas vem. A gente tá ficando esperto, a gente tá começando a fazer um rodízio bom, né? Os espíritas vão lá na igreja católica, vão nos cultos evangélicos, vão lá no templo budista. Começar a ficar mais espertinho, tá ficando fogo. Né? O tempo tá acabando. É o progresso, eu acho que isso é um sinal de progresso. Há pouco tempo eu preguei Experimentar não ter o preconceito. Vem aqui, vai na igreja evangélica. É ótimo. Vai pro inferno por causa disso? Não. Né? Pra gente nem existe. E aí, gente, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? O bicho pegou pro lado de Jesus e entregou os pontos? Hã? Fala logo. Será que a tradução? Você é catecismo espírita, brincou aqui. Fala logo, você é catecismo espírita, não. Tem um final, eu quero dizer, vamos puxar aí. Será que minha tradução é errada? Pode ser, o que mais? Você tortura para fala logo. Será que foi uma forma de comover a população? Você meteu um bico na bola do meio de campo e acertou o gol, hein? Seria uma forma de comover? Sim, mas tem um sentido específico no que Jesus fala. Olha só, olha o perigo da gente ficar, da gente trabalhar o aspecto da progressividade da revelação divina sem conhecer os estados anteriores dessa mesma revelação. Eu já vi livros escritos sobre a natureza humana de Jesus. Ou seja, Jesus estava encarnado num corpo físico. E aí então, naquele momento de extremo sofrimento, gente, é bonito isso, não é? Dá vontade até de chorar. Olha só, eu passo situações difíceis na minha vida, eu passo momentos que eu não dou conta de encarar o problema. Tem momentos que o trem está muito difícil. E um camarada igual Jesus, também no momento extremo, chorou e pediu para Deus o ajudar naquele momento. Não é bonito um trem desse? Não é assim bacana? Gente, tem problema nenhum interpretar a passagem assim. Não tem problema não. Se isso te conforta e te faz bem, humildade. Beleza, vai embora. Só que, quando nós vamos ao Antigo Testamento e abrimos no Salmo 22, ele começa assim: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? E aí, ao longo do Salmo, que era um cântico entoado por todos os judeus, desde muito novinhos, né? Um dos cânticos entoados, desde criança. E o Salmo 22, salvo engano, é um salmo de Davi, porque você tem salmos que não são de Davi dentro do livro de Salmos. Ele começa assim: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Olho ao meu redor e não vejo nada, não vejo pessoas me socorrendo, não vejo ninguém para me ajudar, a situação está muito difícil. Mas também analisando os ancestrais, os meus pais, os meus avós, gente, eu estou fugindo completamente do texto, tá? Observando os ancestrais, eu também percebo que por mais difícil que fosse a situação, você nunca abandonou nenhum dos meus ancestrais. E quando eu olho para a minha vida, eu percebo também que em nenhum momento o Senhor me abandonou. Ou seja, em todos os momentos da minha vida, Tu que és o Deus de Israel, comigo estava. E aí? Ficou diferente o sentido que Jesus fala na cruz? Vamos fazer um teste? Se eu cantar aqui, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Qual que é o resto? Ela me... Vocês conseguem completar?
Ou sabedor como não sabe também. Só se for também. Ou, se for... Olha que coisa... Minha voz é maravilhosa, não precisa ficar com inveja. Péssimo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem em paz. Mas você não precisa cantar a música toda para vocês saberem o resto? Por quê? Porque tá aqui na cabeça. Vocês já conhecem a música? Então, se eu cantar um pedacinho da música, vocês conseguem completar? Tranquilo, sem problema? Não vou falar isso aqui porque nós estamos na reunião espírita, uma vibração boa. Eu podia falar do lepo-lepo aqui. Todo mundo ia falar o resto da música, não ia? Não. Antes vocês ouviram essa porcaria aí, não foi? Não vi, eu não quero ver. Mas eu garanto pra vocês que mesmo no automático vocês iam completar a música, não iam? Por quê? Porque uma música vocês já ouviram 26.375 vezes, não é isso? Todo mundo completa. No livro das coisas banidas da face. Livro das coisas banidas da face da terra. Todo mundo concorda que eu não preciso cantar uma música toda para poder passar a ideia daquela música? Eu posso cantar só um pedacinho, vocês sabem cantar o resto? Sim. Se é uma música conhecida? Entendi onde é que você quer chegar. Ou seja, Jesus não precisava cantar todo o salmo para alertar aquelas pessoas, emocionar aquelas pessoas que estavam ali diante daquele cenário. Ou seja, eu acredito que um tal de Messias, né, vem para poder nos libertar definitivamente. Acredito que ele é o Messias. E de repente o cara está todo arrebentado numa cruz. Esse cara não pode ser o Messias. E aí então, nesse cenário, o que ele canta? O início do Salmo 22. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? O povo que está ouvindo, sabe o restante da música? Sabe. Canta desde o sei lá que idade, 3, 4, 5 anos. E como termina aquela música? Apesar de eu acreditar no início que Deus tinha me desamparado, Ele nunca abandonou nenhum de nós. Fica a mensagem para quem está ouvindo? Para mim a tradução é pegadas na lei. Né? Pode ser, não tem problema. A ideia central é essa. Pergunta que eu faço a vocês. Dá para entender essa passagem sem conhecer um pouquinho do Antigo Testamento? Dá para entender essa situação em específico sem conhecer um pouquinho do Antigo Testamento? Fica complicado, não fica? Mas aí qual que é o nosso problema? Como nós acreditamos que até o Antigo Testamento e o próprio Evangelho, eles já foram superados pela terceira revelação, que é o Espiritismo, nós deixamos de ter chaves adequadas para interpretar o Evangelho e a própria doutrina. Olha que perigo. Esse exemplo do Salmo 22, gente, é só um dos exemplos do que a falta de conhecimento do Antigo Testamento pode gerar. Quer ver um exemplo clássico também? Outro estudo que eu fiz aqui em 2011, talvez. Parábola do Bom Samaritano. Quem já ouviu Parábola do Bom Samaritano nas últimas 6 encarnações, levanta a mão para mim. 1 milhão de vezes, né? Aí a gente fala, pois é, nós precisamos nos preocupar com o próximo. Nós não podemos abandonar o próximo. Tá bom, beleza. É errado não, ok? A pergunta é, alguém sabe quais eram as obrigações dos sacerdotes e dos levitas que trabalhavam no templo? Normalmente a gente não sabe. Não sabe. E aí o que acontece? Ao longo, especialmente dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, há uma proibição severa de qualquer sacerdote tocar em carne morta ou semi-morta, sob pena de se tornar impuro. E se tornando impuro, justa causa no templo. Tomar a justa causa. Por quê? Está impuro, vai perder o emprego. Vai ser dispensado com justa causa. Você quer coisa mais primitiva do que isso? Você quer coisa mais primitiva do que isso, né? Tocar em carne.
Mas é uma regra, tá lá nas leis civis de Moisés. Não podia tocar em carne morta, porque senão... No dia, imagina o sumo sacerdote, né? Aliás, na verdade, na parábola nem é o sumo sacerdote, é um sacerdote só. Mas imagina no dia do Yom Kippur, em que ele vai pedir perdão a Deus por todo o povo de Israel. O povo de Israel morre porque o cara que é o sumo sacerdote pôs a mão. Imagina a preocupação que eles tinham. E a gente olha assim e fala, nossa, olha só, o sacerdote e o levita, eles tiveram nojinho. Tá meio sujo, você não vai, não vou embora. Não era só carne morta. Não vou tocar nesse povo, não. As pessoas impuras também. Oi? Não podiam tocar nas pessoas impuras. Naqueles que não fossem judeus. Não, mas tinha um problema. Aí Jesus, brilhante como sempre. O que ele deu o exemplo? Um cara caído na estrada, inconsciente. Quem está inconsciente dá para saber se está morto ou não? Não dá. Com as roupas rasgadas. Ferido. Você conhece uma pessoa mais ou menos pela roupa? Até hoje a gente não faz isso? Se alguém de terno é o quê? Doutor. Doutor. Se está rasgado é o quê? Mendigo. Até hoje a gente não é assim? A pessoa estava com a roupa rasgada. Não dava para conhecer a pessoa por suas vestes. E aí vem um sacerdote, um levita, que no cumprimento de obrigações religiosas, deixa de socorrer aquela pessoa. Agora a pergunta, quantos de nós deixamos de ajudar ao próximo por interesses pessoais? Ou seja, eu não posso, por exemplo, parar meu carro aqui agora e ajudar uma pessoa, porque afinal de contas eu tenho uma palestra marcada não sei onde. Pode ser assalto também hoje em dia. Pode ser assalto também, né? Verdade. Hoje em dia coisa Mas se não for assalto, quantas vezes nós justificamos as nossas condutas e falamos assim, mas também eu tenho uma obrigação profissional, ou eu tenho uma obrigação religiosa, ou eu tenho compromisso. Vai me atrasar. Oi? Vai me atrasar. Vai me atrasar. Vai contra um princípio que eu tenho, né? Se o que vem atrás vai socorrer. Se nós traduzíssemos hoje essa passagem, seria mais ou menos assim. Veio o Chico Xavier e viu a pessoa caída, mas não socorreu porque tinha uma reunião mediúnica. Não podia chegar atrasado. Eu acho bem difícil acontecer, né? Mas é o cenário que Jesus trabalhava. Aí depois, o que acontece? Veio Divaldo Pereira Franco. Mas ele não pode socorrer porque ele tinha uma palestra importante, não podia parar para poder ajudar alguém. E aí veio a Bruna Surfistinha. Aí veio o Paulo Maluf. Ou veio o Marcos Valério. Parou. José Genuíno, enfim, você pode colocar o que você quiser. Parou, socorreu, usou o próprio corpo para poder ajudar, porque ele pega a pessoa nos braços até a montaria, leva para uma hospedaria, paga e fala assim, na volta, quando eu estiver voltando das Ilhas Caimã, por exemplo, eu volto aqui e pago o restante para vocês. Se tiver mais despesa com ele. Jesus pergunta, quem é que cumpriu a lei de Deus? O Chico, o Divaldo ou o Zé Genuíno? Vocês já imaginaram o que é para um judeu rigoroso da época, um doutor da lei, ouvir que um samaritano cumpriu a lei de Deus mais do que ele? Vamos tentar nos colocar na situação, né? Vamos tentar trazer para os dias de hoje. Como é que vocês se sentiriam se alguém que vocês desprezam totalmente, acha que não vale nada, que não tem moral nenhuma, cumprisse a lei de Deus e você não? Porque a maior obrigação de Deus é para com o próximo e não para com Deus diretamente. E aí, como é que vocês se sentiriam? Bem? Mal. Bem mal. Bem mal. Agora, eu pergunto. Como é que é? Nossa, 9,5. É muito simples. Quando a gente vê notícia no jornal, ou fica sabendo quando um padre pisa na bola, um religioso ali, é bem mais chocante do que alguém que não
está falando sobre a lei, ou um médium. Normalmente choca mais, eu entendo a sua colocação. Uma vez que ele está pregando. Mas aí é que tá. Se você não conhece o contexto do Antigo Testamento, você vai julgar o sacerdote e o levita de forma... Não, mas nem se preocupavam com o próximo. Mas eles não se preocuparam simplesmente porque não deram ideia para ele, não. Eles estavam cumprindo uma obrigação religiosa para não ajudar o próximo. Olha que coisa maluca. A pergunta importante para nós é: será que às vezes nós nos preocupamos tanto com a forma de uma determinada coisa que nós acabamos esquecendo da essência? Exatamente. Ou seja, para quem aqui trabalha em reunião mediúnica, é claro que você não vai fazer reunião mediúnica até 1h30 da manhã, que seu marido e sua mulher separam de você, né? É óbvio que não. Mas será que são 5 minutos a mais? Não estou justificando os 5 minutos não, tá, gente? Será que é 5 minutos a mais ou a menos na reunião mediúnica que vai fazer a diferença? Os espíritos precisam ir embora, isso, e vão deixar de socorrer o espírito que está ali? E por aí vai. Será que o que é mais importante? Distribuir 10 mil toneladas de cesta básica, que é importante para quem está com fome, ou fazer amizade com a pessoa que está ali naquela situação? Fazer até de conta que a pessoa é gente. Pode fazer de conta, gente, que a pessoa é gente, né? Porque às vezes o assistido está tão ali no batidão, vai, recebe, que você até esquece que é uma pessoa que está ali, né? E às vezes um sorriso, ô, fulano, e aí, como é que estão as coisas? Tá, como é que tá o barracão lá, filho? Você adora que fala isso. Tá aí, barracão, como é que tá lá, o bicho tá pegando? Né? Se mostrar próximo, fazer um vínculo positivo de amizade. Não é levar a família para sua casa, não. Se quiser fazer, pode. Mas não é levar a família para sua casa. Esquecer que o mais importante... realmente interesse por aquela pessoa. Demonstrar que aquela pessoa é gente que nem você. Igualdade universal. E aí, para fechar, gente, eu anotei aqui pontos rápidos, importantes. Até às 11h15 eu termino. Mentira, 15 segundos. A revelação é progressiva, mas a lei é sempre a mesma. Se falta o alicerce... Vocês lembram aqui que a gente falou de alicerce? Moisés, com as duas leis que representavam duas etapas do programa. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. Pergunta é: se falta o alicerce, alguma parede se sustenta? E o telhado? Muito menos. Menos ainda. E aí corre o risco de ruir tudo por falta de quê? De solidez, né? Outra coisa importante: o espírito deve trabalhar sim para discutir em alto nível questões sociais atuais que nós temos, mas desde que nós já tenhamos desenvolvido o alicerce muito bem desenvolvido, esse alicerce moral que está lá desde o Antigo Testamento, essas paredes sólidas, que é a construção, né, de forma alegórica do Evangelho, e esse telhado, que é o Espiritismo que nos protege daquelas circunstâncias que o mundo como um todo hoje sofre demais, né? A gente sente isso quando desencarna uma pessoa próxima, a gente sente isso quando vai dar algum conselho para alguém, quando nos é pedido. Não tem jeito da gente ser da mesma forma que a maioria das pessoas são. E olha só, muitas vezes nós vamos ser julgados, inclusive, pela nossa excessiva tranquilidade. Quem é meu amigo aqui no Facebook? Vocês não têm noção das pedradas que a gente toma quando a gente fala, por exemplo, que o pai desencarnou e que a gente está bem. Como assim? Como assim? Não tem como. Aí o povo chega e diz: você é insensível? Você é duro? Não, ele só mudou de lado. Nem mudou de lado, tá aqui do mesmo jeito. Quem tem uma consciência tranquila de como foi com o pai também não precisa de tanto sofrimento. Também é uma questão moral. Mas, gente, nós não somos especiais, não é isso não. Mas o Espiritismo é um convite para a gente ser diferente. Isso é importante. E aí, construindo esse alicerce, a progressividade da revelação fica mais fácil. À medida que a gente passa pelas mesmas situações que todas as pessoas passam,
porém com uma visão diferenciada. Isso é importante, né? Mas sempre lembrando que para entender bem o Espiritismo precisa entender bem o Evangelho, e para entender o Evangelho, muitas vezes, a gente vai precisar sim do Antigo Testamento. E nada disso está cheirando mofo, não. É só saber separar aquilo que é importante para nós daquilo que era a lei de Moisés civil naquela época, que era necessário para aquele povo. Gente, mil desculpas pelo atraso aí, foi mal. Mas eu peço a Deus que abençoe profundamente a vida de vocês, viu, gente? Muito, em todas as áreas da vida. E que a gente seja cada vez mais feliz, né? Que a gente consiga separar a alegria verdadeira do mero e puro entusiasmo, mas que a gente possa crescer muito em vista disso e sentir cada vez mais felicidade dentro desse processo nosso, que é para isso nós somos criados, beleza? Olá, Costa. Luiz, muito obrigado pelas palavras.